Amado, abre a tua Bíblia em João capítulo 4. Enquanto você vai abrindo aí a tua Bíblia em João capítulo 4, eu quero orar pelas crianças e pelos anciãos que estão em casa. Você está em casa, criança, papai, mamãe, vovô, tio, chama a criançada aí na sala, se já não está, né? E vamos orar. Convido você que está aqui, vamos orar e abençoar as crianças e abençoar os anciãos da nossa comunidade que estão em casa. Acompanha, por favor. Pai, muito obrigado pelas crianças, nós as abençoamos. Pai, cada uma é muito importante, não só para a família, mas para toda a igreja também. Ó Pai, nós abençoamos cada criança, que haja saúde, que haja paz, que haja educação, que elas estejam aproveitando esse tempo em casa, mesmo que às vezes dê um pouco de trabalho. Eu peço a tua graça sobre os pais, a tua graça em toda a família. Guarda cada criança, Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós abençoamos os anciãos também da nossa casa, ó Pai, da nossa igreja. Senhor, abençoa cada um poderosamente. Senhor, se tem enfermidade, cura. Ó Deus, abençoa e supre as suas necessidades. O teu Espírito, o Espírito Santo, Consolador, supridor, ó Deus, se derrame sobre cada um. E eu oro grato, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 4. Tem um texto aqui que é um momento em que Jesus tem um dos encontros no Novo Testamento que eu acho espetacular. Em todo o Novo Testamento, Jesus se encontra com pessoas. E todos os encontros que Jesus tem, isso que eu estou dizendo, eu já disse outras vezes, né, mas eu continuo fascinado, toda vez que leio, dos encontros que Jesus tem com pessoas. E aqui no capítulo 4 de João, ele tem um encontro com uma mulher. Esse encontro é muito especial. Muita coisa importante para a nova aliança é revelada nesse encontro aqui de Jesus com essa mulher que nós conhecemos apenas como uma mulher samaritana, porque esse encontro aconteceu numa região que era chamada de Samaria, né? Bem próximo de uma cidade chamada Sicar. Hoje não tem esse nome, tem um outro nome, mas no tempo de Jesus era esse nome, também no Antigo Testamento. E esse encontro é marcado por preciosidades. Eu quero ler o episódio aqui, a narrativa que está em João capítulo 4, mas antes dessa leitura que eu vou fazer, e alguns destaques que eu vou dar para você, eu quero lembrar do tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é família, uma comunidade de adoradores. Família é uma comunidade de adoradores. Você lembra que das ênfases que nós temos ouvido de Deus, desde março para cá, uma das ênfases está voltado para a família. Portanto, esses temas invadiram nosso coração, nossa mente, nossa oração, uma consciência de que todos nós precisamos ajustar a nossa vida a Deus num tempo de transição histórica como estamos passando, mas mais do que nossas vidas individualmente, a nossa família, de forma que a nossa família seja uma família sacerdotal, e precisamos assumir isso para cada um de nós. E no dia de hoje a gente vai conversar sobre a família como uma comunidade de adoradores. A tua casa é uma comunidade de adoradores. Pastor, a mesma coisa do ano passado, né? Mas nem todos são convertidos. Não tem problema, meu querido. Aliás, tem, né? Mas vai chegar lá, né? Continua orando, continua testemunhando de Jesus, continua intercedendo, continua você adorando, nem que seja no teu quarto, não tem problema. Mas adora, busca a presença de Deus. Faz do teu quarto, do teu canto, da tua sala, do lugar que você pode, faz dali, na tua casa, o ambiente que você pode, um lugar de adoração,
onde o Espírito Santo possa se manifestar, o Espírito Santo possa fluir. Amado, para falar de família como uma comunidade de adoradores, nós muitas vezes já pregamos a respeito disso, e eu não vou voltar a definir a adoração como fiz outras vezes, mencionar diversos textos de adoração como fiz outras vezes ainda, usar os testemunhos de Paulo e Silas, por exemplo, em Atos capítulo 16, quando no meio da adoração acontece um terremoto e eles são livrados da prisão. Nem preciso mencionar o momento de Josafá, da guerra de Josafá, em que Deus se manifesta através de um adorador, de um levita, e diz uma palavra ao povo que eles não precisariam lutar, somente levanta trombetas, levanta adoração, que o Senhor venceria a guerra por eles. Textos maravilhosos que falam de adoração. Também a consagração do tabernáculo, onde houve uma manifestação do Espírito Santo de Deus, também marcado por adoração, ou a inauguração do templo de Salomão, ali em 2 Crônicas, capítulo 5, 6 e 7, coisa maravilhosa, a glória de Deus encheu o lugar, e todos os ambientes onde a glória de Deus se manifestava também era marcado por adoração. Eram ambientes de adoração, onde adoradores estavam reunidos, praticando adoração. E agora eu estou pensando em adoração com uma inclinação para louvor. Nós sabemos, e eu também já fiz uma série de mensagens aqui na igreja, dizendo que a adoração não é exclusivamente louvor, ou não está ligado exclusivamente à música. Está muito ligado à música, mas não exclusivamente à música, porque adoração não tem a ver com música necessariamente. É claro, porque quem não toca um violão, quem não canta, não vai adorar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A palavra adoração na Bíblia tem a ver com vida no altar. Tem muito mais a ver com o altar do que com o som. Amém, gente? Amém? Adoração tem muito mais a ver com o altar do que com o som. E quando eu digo altar, eu estou dizendo entrega, eu estou dizendo serviço, eu estou dizendo cumprir o seu chamado, cumprir a vontade de Deus. Estou dizendo obedecer ao Senhor, ouvir o Espírito Santo e obedecê-lo. A adoração é tudo isso. Mas hoje eu quero pôr a pitada mais na área da adoração com louvor, música, ok? Porque de alguma maneira os ambientes onde os grandes milagres de Deus aconteciam, muitos deles, não todos, mas muitos deles eram marcados pela presença de canto, era a presença de música. Basta pensar que você não encontra um versículo na Bíblia, Deus criou tudo, amém, gente? Amém? Deus criou todas as coisas. Agora você não encontra um só versículo na Bíblia dizendo que Deus criou a música. A música não foi criada? Não é essa a pergunta. O interessante é notar que não há um só versículo na Bíblia que diz que Deus criou a música. Parece que, num certo sentido, a música faz parte da essência do Espírito de Deus. A música está em Deus. Há textos na palavra de Deus que fala que as estrelas da manhã cantavam. No livro de Jó, você encontra um verso que fala que as estrelas da alva, elas cantavam, faziam dueto. Quem era a estrela da alva no tempo antes da criação? As duas estrelas da alva, ou as duas estrelas da manhã, eram Jesus Cristo e Lúcifer, anjo de luz. Amém, gente? Ele não é mais Lúcifer, ele não é mais. Hoje ele é diabo, né? Mas quando ele era anjo de luz, ele era uma das estrelas da alva, e Jesus fazia dueto com o cara. É mole. Jesus fazia dueto com ele, então a música parece que faz parte da essência do céu. A palavra de Deus tem um texto em Isaías que fala que quando ele era anjo de luz e era líder de todo o canto no céu,
parece que do corpo dele emanava sons por pedras, todo cravejado de pedras e pedras preciosas, e de cada uma das pedras saía um som. Ele sozinho era uma orquestra, ele sozinho era um coral, um único ser emitia diversos sons, a quantidade de sons de uma orquestra. Isso está na essência de tudo que é lindo, de tudo que é belo. A música faz parte de tudo que é lindo, de tudo que é belo. Daí, Satanás trabalha muito para perverter e contaminar a música com maldades, com insinuações, com pecados, tudo que é de ruim. Satanás trabalha para inserir na música e fazer da música um instrumento de imoralidade, um instrumento de sedução, e coisa que vai contra a vontade de Deus. Mas parece que a música está dentro da essência da Trindade. Jesus canta, no texto de Apocalipse capítulo 15, Êxodo capítulo 15 fala do canto de Moisés. Moisés, além de tudo, também era músico. Moisés era compositor. A maioria dos profetas no Antigo Testamento também eram compositores e eram músicos. Isaías, todas as 66 profecias de Isaías eram cantadas. A maioria das profecias no Antigo Testamento eram cantadas. Moisés era músico e ele fez o Cântico de Moisés. Em Apocalipse capítulo 15, fala que Moisés vai fazer dueto com Jesus e eles juntos vão cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Parece que a música faz parte dos momentos de revelação, dos momentos de influência do Espírito. E isso a gente se regala quando vemos na Bíblia esses episódios onde a música está associada a grandes milagres. Os cânticos de louvor e adoração estão associados a grandes manifestações da presença de Deus e da glória de Deus. O louvor, a nossa família é uma comunidade de adoradores, precisa ter música em nossa casa, precisa ter música do céu na nossa família, precisa ter música do céu nos nossos celulares, precisa ter música do céu na nossa TV, música do céu no ambiente do nosso quarto, no ambiente da nossa sala, precisa ter música do céu. A nossa casa pode ser um lugar onde a glória de Deus se manifesta, deve ser um lugar onde a glória de Deus se manifesta, e se manifesta poderosamente. Mas parece que os ambientes que são carregados de louvor, os ambientes que são carregados de adoração, associado à música, os ambientes que são carregados de devoção, que são carregados de expressões intimistas de louvor e adoração ao Senhor, também são esses ambientes onde há grandes manifestações do Espírito Santo, onde há manifestações de cura, onde há milagres. Amém, gente? Então, isso é lindo, isso é tremendo. A minha casa, a minha família. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, que a música também faz parte da nossa família, da nossa família, das nossas famílias. É comum quando nós estávamos em São Paulo, quando a gente se reúne com os meus pais, os meus irmãos e os sobrinhos e todos, nós somos em 6, eu sou mais velho de 6 filhos de meus pais e todos cantam e alguns tocam. E quando a gente se junta com todos e os casais e a sobrinhada toda, meu pai, ele canta em coral a vida inteira e ele ama isso. Nós também cantamos juntos em coral. Cantei do lado do meu pai no coral durante 15 anos, pelo menos, no coral principal da igreja Batista de Vila Salete, né, a igreja que eu nasci. E nós cantávamos juntos ali, e tudo quanto é conjunto, tudo quanto é conjunto coral, a capela, a gente estava sempre junto. Mas quando a nossa família está junto para fazer os nossos churrascos de final de ano, aí tem um momento em que a gente, de barriga cheia, né, depois de rir muito, de se divertir, a gente começa a cantar.
a gente começa a cantar e a gente canta bastante, e vamos cantando em vozes, e é um ambiente que fica saturado de alegria, fica saturado de amor, fica saturado de realização, fica saturado de bênção. Há uma graça que se derrama sobre todos nós, porque a gente não está só cantando, a gente está adorando, a gente está exaltando a Jesus. É um ambiente maravilhoso, é uma delícia tudo isso, ok? Eu quero que esse meu testemunho seja um espírito de profecia sobre a tua vida, que a tua casa se junte para adorar, a tua casa se junte para cantar, a tua casa se junte para louvar o Senhor, a tua casa se junte para curtir um momento da presença de Deus, no nome de Jesus. Quem quer? Quem quer? Amém? Por favor, aceita isso com a palavra sobre você. Eu tenho plena convicção que o Espírito Santo de Deus está dizendo que quer fazer da tua casa e da tua família um ambiente pleno, permanente de adoração e louvor, onde a glória de Deus se manifesta na sua família de maneira poderosa. Eu tenho plena convicção que o Espírito Santo, Ele está falando isso. Eu quero fazer isso, eu quero fazer da tua casa um lugar de... Eu quero saturar a tua família da minha presença, saturar a tua família de louvor, saturar a tua família de milagres, saturar a tua família da ambiência do céu. Saturar a tua família de fé, saturar, porque quando a gente vai louvando, vai cantando, a gente vai se elevando, a gente vai se conectando com uma música que nunca para no céu. A graça é quando a gente consegue encontrar essa frequência, e a gente só consegue isso pelo Espírito. O Espírito Santo, em algum momento, ele vai nos levando, a gente se põe a orar, a adorar, orar, adorar, orar, adorar, orar, adorar, e o Espírito Santo vai nos levando a um momento que a gente se conecta com o som que está acontecendo no céu, o ambiente de louvor e adoração que está rolando no céu, e a gente se conecta, e nesse ambiente, a fé, nesse ambiente é saturado de amor, saturado de fé para todo tipo de milagre, fé para transformar vidas, transformar famílias, consertar pessoas, endireitar relacionamentos, tudo, não importa. É quando a gente se conecta com algo que está no céu. A adoração faz isso, ela nos conecta ao céu. Por isso a minha casa tem que ser um lugar onde haja uma conexão com o céu permanente, de maneira que o céu flua sobre a família, flua sobre a casa, sobre os filhos, sobre os pais, sobre os parentes, sobre o ar da casa, o ambiente da casa, de maneira que quando alguém chega na tua casa, sente um ar diferente, alguma coisa está rolando aqui. O que é? Não sei, mas tem uma paz aqui, tem fé aqui. Eu consigo sentir o cheiro de fé, sentir o cheiro de alegria, sentir o cheiro de paciência, sentir o cheiro de amor. Eu sinto o cheiro de Deus nessa família e nessa casa. Amém? Quem quer isso? Parece que o louvor e a adoração tem a ver com isso. A tua casa é uma casa de adoração, a tua família é uma comunidade de adoradores. E o Espírito Santo fala, pastor, se eu descrever hoje como é minha casa, não é. Mas preste atenção, o Espírito Santo quer fazer isso. Puxa, vocês perderam a chance de dizer um amém. Bem gordo, amém, sabe aquele amém bem gordo? Amém! Agora não tem graça mais. Agora já passou o time, né? Eu vou dar uma chance para vocês, tá? Vou dar mais uma chance, né? Pera, vou começar de novo, tá? Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho uma convicção, eu tenho uma fé no meu coração, que o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida e na tua família, para fazer da tua família um lugar permanente de adoração, ainda não diz amém, de adoração, de louvor, onde haja uma conexão com o céu permanente e na tua família se manifeste a glória de Deus, a presença de Deus, e a tua família seja saturada de amor, saturada de fé para todo tipo de milagre, saturada do céu, saturada de cura. O Espírito Santo quer fazer isso com a tua família. Valeu, muito bom, obrigado. Parece que foi meio plástico, né? Meio, né? Provocamos, mas está valendo, tá, gente? Está valendo.
né? Está valendo isso para todos nós. De alguma maneira, parece que Jesus fala um pouco sobre isso com essa mulher. E o que eu percebo, que em todos os ambientes de adoração, até por isso que eu me foquei nesse texto desse episódio, eu não vou ler todo o episódio porque é muito texto, senão eu não vou fazer o que eu quero fazer ainda hoje. Eu quero contar o meu testemunho. Não tenho certeza se eu já contei aqui. Eu quero contar um meu testemunho a respeito de alguns. Eu tenho uma lista aqui que eu separei de cinco momentos em que eu tive experiências poderosas com o Espírito Santo, ao ponto de eu ser afetado no meu físico e no meu corpo. Eu quero compartilhar isso com você. Por quê? Porque o testemunho de Cristo, o testemunho de Jesus, é o espírito da profecia. E esses ambientes, esses momentos que foram carregados pela presença do Espírito Santo, tem que se transformar, tem que repetir na minha vida, mas que seja um testemunho para você e abençoe a tua fé, porque o ambiente de adoração, ele também sempre é marcado por presença do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo. É o diálogo que Jesus vem tendo com essa mulher, porque os verdadeiros adoradores, né, são aqueles que adoram em espírito e verdade. Tem que ter uma conexão com o Espírito. E a palavra verdade aqui, você pode viajar nela e você pode estudar e falar muitas coisas, mas verdade tem a ver com Jesus, Ele é a verdade, amém? Verdade tem a ver com revelação, verdade tem a ver com a revelação do coração de Deus. Adorar em espírito e verdade, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. A profunda adoração, a grande adoração, a adoração que toca o coração de Deus, ela é uma experiência no Espírito. E o Espírito Santo é que nos conduz nesse lugar, nos conduz nesse tipo de adoração. O Espírito Santo é que nos leva até a presença de Deus, de maneira que na presença de Deus, eu seja carregado de revelação, carregado de verdade. Por quê? A exemplo dos 4 seres viventes, né, que é mencionado em Apocalipse capítulo 4, a exemplo dos 4 seres viventes, cada um dos seres viventes adorava aquele que está sentado no trono como fruto de revelação. Ou seja, aquele que tem face como leão, adora ao leão da tribo de Judá. Portanto, o leão da tribo de Judá, Jesus, se revela como leão. E o ser como face de leão, que é um ser adorador, ele adora a Jesus com características de um leão. Ele é apenas um reflexo daquele que está sentado no trono. O ser vivente não é um leão, ele é um reflexo do leão. Aquele que adora o ser vivente, que é como novilho, ele não é um novilho, mas ele adora como novilho, porque Jesus é o novilho, ele é o servo, ele é quem se entregou completamente. Essa é a característica do novilho. Ele se entrega completamente, ele existe para servir o homem, ele serve o melhor momento, ou seja, quando o novilho encontra o momento do ápice da sua entrega, do ápice do seu serviço para o homem, quando ele morre. Quando ele morre, seu couro é aproveitado, sua carne é aproveitada, seus ossos são aproveitados, suas entranhas são aproveitadas, seus chifres são aproveitados, da cabeça ao rabo tudo é aproveitado. Mas quando isso acontece, quando ele morre, quando ele se entrega, Jesus é o cordeiro, mas ele também é o novilho. Ele é o novilho que se entrega completamente, de livre e espontânea vontade a todos nós. E este segundo ser que adora aquele que está sentado no trono, ele adora com essa característica, mas é apenas um reflexo daquele que está sentado no trono. O terceiro ser que tem face como homem, Jesus é o Filho do homem, ele é o homem perfeito, ele é Deus que se fez homem. Portanto, o terceiro ser adora Jesus como reflexo de quem ele é homem e continuará sendo homem por o restante da eternidade. Ele era Deus e é Deus, mas ele não era homem. Mas depois da encarnação, ele vai continuar sendo homem para sempre. Que escolha!
Que escolha é essa de Jesus por amor a você? Ele se fez homem, se fez como eu e você, para que nós nos fizéssemos nele filhos de Deus. A divindade tomasse conta de nós. Nós não somos deuses, mas nós precisamos da cobertura da divindade. Nós precisamos da conexão com a divindade. E Jesus se fez homem para que eu pudesse me conectar a Deus Pai novamente através dele. Ele se entrega para mim e eu me entrego para ele. Por isso não há lógica não andar com Jesus, não há lógica nem sentido não se entregar completamente a Jesus, não há lógica nem sentido viver a sua própria vida e não viver a vida de Jesus, não há lógica nem sentido não amar Jesus, não há lógica nem sentido não se render a Jesus, não há lógica nem sentido desrespeitá-lo, não há lógica nem sentido não obedecê-lo completamente, não há lógica nem sentido não cumprir a sua vontade, o seu chamado plenamente, não há lógica nem sentido a gente ficar amarrado em pecado, não há lógica nem sentido a gente ficar preso com bolas de ferro por causa das vontades da nossa alma, não há lógica nem sentido. A única lógica e sentido que tem na nossa vida é quando a gente está plenamente conectado a Jesus Cristo, a gente está grudado com Jesus Cristo, a gente está obedecendo a Jesus Cristo, a gente anda com Ele, a gente levanta com Ele, a gente dorme com Ele, a gente se trabalha com Ele, a gente se movimenta com Ele, a gente se diverte com Ele, a gente toma banho com Ele, a gente come com Ele, a gente namora com os... Peraí. Né? Os casados... não vou passar, né? Os casados em casa, na sua intimidade conjugal, quando isso acontece, também isso acontece na presença de Deus. Tudo que nós fazemos é na presença de Deus. Você ficou chocado com isso que eu falei agora? A maioria, às vezes alguns não entendem o quão santo é o sexo no casamento, fora do casamento. É aliança com Satanás, é prisão, é pecado, é sujeição a demônios. Mas dentro do casamento é festa, é celebração, é comunhão com o Senhor. Mas esse é outro assunto para outra mensagem, tá, gente? Muito bem, vamos lá, vamos seguir. Deus quer fazer da tua casa um lugar assim, onde a conexão seja plena. Amém? O Espírito Santo te leva nesse lugar. Deixa eu ler alguns versos. O diálogo com a mulher está acontecendo. Você conhece o texto, não vou me deter. Porque eu quero dar um testemunho para você de um dos momentos que eu tive. És tu, porventura, quando... Jesus oferece água para ela, no verso 10, se conheceres, Jesus pede água para ela, ela reclama, ó como que já era o coração dessa mulher, né? Reclama com Jesus, afronta Jesus de alguma forma, e Jesus docemente responde no verso 10, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria. Água viva. Tu lhe pedirias e ele te daria. Isso é lindo. Isso é demais, isso é espetacular. Tu lhe pedirias e ele te daria. Ele quer dar água viva. Era o que ele queria fazer com aquela mulher. Ele queria curar o coração daquela mulher. Ele queria encher aquela vida de amor, amor verdadeiro. Não os falsos amores dos diversos maridos que ela teve, das diversas relações de intimidade que ela teve, que nunca preenchia a vida dela. Jesus fala assim, eu posso te amar de verdade, eu posso dar uma água, e Ele quer, né? Você te pediria e Ele te daria. Amém. Ele te daria. Você pediria, você vai pedir a tua casa, a tua família como uma família de adoradores, e Ele vai te dar. E você vai ficar no pé de Deus em oração até que a tua casa seja cheia do Espírito de Deus, seja cheia da presença de Deus, seja cheia da glória de Deus. E cheio de fé também para continuar orando e clamando ao Senhor até que isso seja construído. Isso seja construído na tua casa. Não tem um botão mágico que você aperta e tudo passa a ser de hoje para amanhã. Não existe. Precisa ser construído. Amém, gente?
Uma relação precisa ser construída. Uma relação conjugal precisa ser construída. Uma relação familiar, uma família precisa ser construída. Uma família abençoada é resultado de muito trabalho, de muito esforço. Uma família que é cheia de virtudes, cheia de amor, cheia de valores e valores do céu. Isso é resultado de muito esforço. Não é fácil, mas é possível. Deus quer fazer isso na sua casa. Deus quer fazer isso entre os seus filhos, entre os seus netos. Deus quer fazer isso entre os seus pais. Amém? E Ele te daria água viva. E ela retruca e tal. Aí no verso 13, Jesus afirma de novo: quem beber da água dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dá-me dessa água. Jesus falando de coisas espirituais, e ela voltava a falar de coisas naturais. Às vezes, amados, eu acho que a gente faz isso com Deus. Deus está falando, sobe no outro nível. E a gente fica batendo cabeça com questões naturais. Jesus falando, sobe para outro nível, vem para o meu nível. E a gente fica tentando resolver as coisas na força do braço, à custa de inteligência, à custa de sabedorias humanas. Aí você busca Deus, Deus fala assim, filho, sobe para outro nível, sobe para cá. Deixa eu carregar você com o sobrenatural, deixa eu carregar você com fé, deixa eu revelar coisas para você, vem para um outro nível, põe isso na minha mão. Aí a gente dá soluções para Deus, a gente é perito nisso. A gente diz para Deus como que Ele vai nos ajudar. O que Ele tem que fazer para dar bom. Pai, o Senhor precisa fazer isso, isso, isso e isso, e quando o Senhor fizer isso, 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 eu vou ficar bem. O Senhor é Pai, então me dê. Aí lá de cima Deus fala assim, filhão, você não está entendendo. Você quer que eu te dê soluções naturais e triviais? Vem para cá, outro nível, sobe para outro nível. Sobe na minha presença. Vê o que eu vou fazer com você e vê o que eu vou fazer com todo o seu meio. Veja como eu vou trabalhar e resolver essas questões, mas sobe para outro nível. Era isso que Jesus estava falando com ela. Aí, quando ela disse, Jesus, eu quero, me dá dessa água. Aí ele faz uma pergunta e daqui eu salto. Ele faz uma pergunta, vai, chama teu marido e vem cá. Parece, o que é a questão do marido na vida dessa mulher? E ela falou, não sou casada, não tenho marido. Aí ele responde, disseste bem, porque 5 maridos tivesses, e esse que está com você, também não é teu marido, legalmente falando. Vejo que és profeta, aí já tenta dar uma embaçada geral em Jesus ali, mas Jesus sabe o que está fazendo. Né? Acontece o seguinte, quando ela fala, eu quero beber dessa água, mesmo que ela não entendesse muito o que Jesus estava falando, e quando ele fala, eu quero beber da tua água, eu quero beber da tua presença, eu quero beber do teu amor, eu quero beber do teu espírito, eu quero beber da tua glória, eu quero beber da tua presença maravilhosa, eu quero beber do sobrenatural, eu quero beber de revelação, eu quero beber de verdade, eu quero beber do Senhor, eu quero. Aí Jesus fala assim, vai e busca teu marido. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ô filha, é o seguinte, tem pendência na sua vida que você tem que resolver. Porque você está bebendo de uma outra água. Você está bebendo de uma outra água. Você está tentando resolver os seus problemas e as carências de amor do teu coração com outra água. Então vai lá e chama o teu marido. Vamos resolver essa pendência. Sabe qual é a questão, meu querido? Para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que se esvaziar dos subterfúgios da nossa vida. A gente tem que ter a coragem e a ousadia de abrir mão de pecado, principalmente, e de tentar resolver os problemas e os desejos e as carências da nossa vida, as carências da nossa alma, suprir a nossa fé com elementos naturais,
com soluções naturais, que não trazem solução permanente, mas que anestesiam a nossa alma, anestesiam a nossa consciência, nos dá um momento de relaxamento, dá um momento de entorpecimento, mas quando eu volto da dose daquele comprimido, né, de analgésico, quando eu volto, quando passa o efeito do analgésico, aí o choque de realidade me coloca de novo diante da carência de amor, da carência de sabedoria, da carência de aceitação, da carência de tudo que a gente precisa. A gente tem que tratar a nossa vida para ser cheio do Espírito Santo. E se Ele é santo e a gente quer ser cheio com o Espírito Santo, tudo que não é santo na nossa vida tem que ser desprezado. Tudo que não é santo na nossa vida tem que ser desprezado. Normalmente ninguém fala amém para isso, né? É legal, né? É engraçado, né? Quer ser cheio da glória de Deus? Agora, tudo que não é santo na sua vida tem que ser desprezado. Cadê a empolgação, né? Tudo bem, gente, eu estou me divertindo, né? Isso vai precisar acontecer. Se tem coisas na sua vida, condutas erradas, vícios de pecado, comportamentos errados, que você já ouviu de Deus que você precisa parar, seja o que for, fofoca, língua solta, reclamação e murmuração, comparação, inveja, irresponsabilidade para com a tua vida espiritual, mentira, o que for, não importa. Oi, pastor. Dar ordens para Deus. Deus, faça isso para mim, né? Seja o que for. Amados, não adianta pedir uma carga de glória renovada, uma carga de espírito, uma água nova de Deus sobre a tua vida, se você não tomar uma decisão de desprezar tudo que não é santo em nós. Tudo que não é santo. Tudo. Amém, queridos? Mas se pedirmos a Jesus, Ele quer dar. Ele quer dar isso para nós. Amém? Não adianta eu passar um melzinho em todo mundo. Eu abençoo você, você vai ser cheio do Espírito Santo, sem fazer o que Jesus fez com essa mulher. Vai e chama os seus problemas. Vai, chama, traz à memória os momentos de pecado que se tem cometido. Vai lá e chama. Supondo que Jesus falasse assim, para ela falou assim, vai e chama teu marido. Supondo que Jesus olhasse para você, ok, você quer se encher da minha presença? Então, talvez ele não dissesse, para você, vai e chama o teu marido, vai e chama a tua esposa. Talvez ele dissesse assim, vai e traz o teu celular, deixa eu dar uma olhada. Vem, me entrega o teu celular, deixa eu ver a tua galeria de fotos. Vem, traz o teu celular, deixa eu ver os sites que você entra. Vem, traz, abre para mim, dá a senha do teu Facebook, do teu Instagram. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu investigar as tuas redes sociais. Talvez Jesus te chamasse assim, vem, entrega tudo isso. Vem, entrega para mim os papos que você tem com os teus amigos mais íntimos, que você pode falar qualquer tipo de besteira, porque está liberado entre vocês. Deixa eu ver os diálogos que você tem dos mais íntimos, para ver que tipo de diálogo você tem, o que passa na sua cabeça. Talvez Jesus pedisse coisas diferentes para nós, para cada um de nós. Seja o que for que Ele pedisse, Ele, na verdade, está chamando a gente a pôr para fora, a expor o que na nossa vida não é santo. Porque para Ele nos encher de um Espírito que é santo, eu tenho que desprezar o que não é na minha vida. Eu tenho que dar lugar. Amém, gente?
Amém? Eu tenho que dar lugar àquilo que não é santo, para que o Espírito Santo entre. Amém? Deixa eu contar um testemunho para você. Eu listei 5, eu já estou vendo que eu só vou conseguir contar um. Né? Eu só tenho mais 12 minutos. Pode colocar o último slide, por favor. Atos capítulo 2, verso 2. Lembra quando o Espírito Santo veio? Lembra quando ele veio? E ele encheu toda a casa. Oikos. No capítulo 1, eles estavam reunidos no cenáculo. É outra palavra. É a mesma palavra que se usa para inglês, para quarto alto. Mesmo, o inglês fez uma transliteração do grego. Interessante, embora a raiz do inglês não seja o grego, né? Grego é latino, língua latina, berço latino. Mas em Atos capítulo 2, verso 2, quando o Espírito Santo chega, ele vem como um vento impetuoso, e ele enche toda a casa, não enche só o cenáculo. Ele enche o oikos. Hiperum em grego. Em inglês, não sei bem como pronuncia, né? Hiperum, sei lá eu. Mas em grego é hiperum, é cenáculo. Mas quando fala o Espírito encheu toda a casa, ele encheu o oikos. Ele encheu tudo. O cenáculo era um cômodo alto numa residência. Mas quando ele fala o Espírito Santo chegou, ele tomou toda a casa. É o que ele quer fazer com você. Tomar toda a casa. Amém? O ano era provavelmente 95, contar o meu testemunho. Vou soltar detalhes, depois eu conto com mais detalhes, com mais tempo. 95 eu estava em São Paulo pastoreando, comecei a pastorear no dia 20 de março de 94, uma igreja lá no bairro do Tatuapé, na capital de São Paulo. Começamos a pastorear e eu não tinha o batismo do Espírito Santo, acreditava nos dons e na vigência dos dons, mas eu não tinha o que hoje nós chamamos e provamos de o batismo no Espírito Santo. Né? E eu eu conheci uma pessoa vizinha da minha mãe que ficava endemoniada, e eu fui lá com a minha mãe para expulsar o demônio da moça, que há 2 anos estava endemoniada, e por 2 horas e meia, eu e minha mãe lutamos, e o demônio não saiu, não sei quantos estavam na menina. Quando eu saí daquela casa, eu fiquei tão indignado, porque por muitos momentos o demônio sorria, e eu me senti derrotado. Mas quando eu saí da casa daquela moça, vizinha da minha mãe, eu olhei para casa, fui para o meio da rua e olhei para casa, e eu notei no meu espírito que havia uma movimentação de demônios sobre aquela casa, e havia uma realidade espiritual acontecendo sobre aquela casa, que eu, mesmo sendo pastor, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E no meio da rua, com esse pequeno e simples discernimento, eu orei em voz alta no meio da rua, minha mãe ainda estava se despedindo e saindo, e eu orei em voz alta: Deus, eu não sei o que está acontecendo ali em cima. Eu imaginava isso e sabia que estava acontecendo, os demônios estavam olhando para nós, e meio que celebrando o fato de eu não ter conseguido expulsá-los. E eu disse para Deus: eu não sei o que está acontecendo ali, mas eu quero saber. E naquele momento foi como se o Espírito Santo, Ele mesmo provocasse isso em mim, e eu tive uma convicção no meu coração e no meu espírito: eu vou ensinar você. Uma semana depois, um pastor me convida para visitar uma missão em São Paulo chamada Missão Shekinah. A Missão Shekinah era uma missão que trabalhava na área de cura e libertação e guerra espiritual. E ele me convidou, e lá nós visitamos e fomos para um culto onde o pastor Géser Cardoso estava pregando, e eu vi coisas
maravilhosas e impressionantes, intrigantes e revoltantes para mim. Porque eu vi uma autoridade fluindo lá que não fluiu comigo. Eu vi espíritos grandes sendo expulsos e pessoas sendo libertas de um jeito que não aconteceu comigo. Eu louvei a Deus por isso, mas eu fiquei morrendo de raiva por que não aconteceu comigo esse negócio. Mas Deus estava me preparando, Deus estava nos ensinando coisas. Geralmente Deus deixa a gente num estado de secura, provocando o nosso coração a desejá-lo mais. E assim, eu comecei a estudar lá na missão. Comecei a participar de todos os encontros de cura e libertação que a missão tinha. E de repente abri um curso, que era um curso de aprofundamento, de uma imersão em cura e libertação e guerra espiritual. E nós passamos a fazer esse curso, 2 anos de curso. Nós entramos no curso e teve um dia que eu estava aí, a minha mente sempre foi muito teológica. Eu estudei só no ambiente acadêmico teológico 7 anos. Então, a minha mente funcionava com as ferramentas da teologia reformada, uma teologia equilibrada, coerente. E se não passasse pelo filtro da minha mente, eu não aceitava. As coisas do Espírito tinham que passar obrigatoriamente por todos os filtros teológicos que eu tinha na minha cabeça. Isso me impedia de fluir no Espírito de muitas formas. No entanto, a igreja que nós pastoreamos, tinha umas irmãzinhas do coque lá, que elas, quando eu entrei, o primeiro estudo que eu fiz foi 1 Coríntios capítulo 12, e a minha intenção primária foi provar para elas que o dom de línguas não era mais vigente. E essas irmãzinhas, com muito respeito e amor, ouviram, não me contradisseram, não me refutaram, ficaram em absoluto silêncio, mas elas fizeram algo extremamente perigoso, que foi orar. Elas começaram a orar por mim, né? E 1 ano e pouco depois, ou em 95 ou em 96, eu não tenho certeza, eu estava nesse lugar aí, nessa missão, estudando, estava na sala num módulo que era um curso de intercessão. Quem estava dando a aula era o pastor Reinaldo de Moraes, e em toda a aula ele começou a descrever o mundo espiritual, as regiões celestes, como que aconteciam nas regiões celestes, qual era o movimento da oração, o que a oração produzia quando saía da terra, o que ela fazia quando passava pelas regiões celestiais, o que acontecia quando ela passava por esses ambientes e entrava na região do céu. E lá o Senhor ouvia essas orações. Ele explicou como as respostas de oração aconteciam, o movimento das respostas, os anjos que Deus mobilizava para ajudar a responder uma pergunta ou uma oração, o que eles faziam quando eles se encontravam principados e potestades da maldade nas regiões celestes, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade. Ele estava descrevendo, pintando um quadro, trazendo um nível profundíssimo de revelação a respeito das coisas espirituais, dos movimentos nas regiões celestiais, e nada daquilo passava pelo meu filtro teológico. Parava tudo na minha cabeça. E não conseguia descer para o meu coração, porque eu não entendo isso. Eu li milhares de páginas de livros diferentes sobre tudo quanto é assunto na área de teologia. Como é que eu nunca vi nada parecido com uma coisa dessa? Aí eu ficava com raiva. Eu brigava com Deus. Eu falei, Deus, que mico! Que mico o Senhor me deixou passar. Li tanto, não sei uma vírgula desse negócio que esse homem está falando. Mas aí Deus estava me moendo. A cada aula que eu tinha, a cada semana que a gente ia para lá, eram revelações de uma carga tão grande, e eu ia sendo moendo, Deus me moía, estava me esmagando, mas a coisa nunca entrava no meu espírito, porque parava sempre no meu filtro teológico. E se no meu caso o filtro teológico, em outras pessoas o filtro é outro, é filtro de carnalidade, é filtro de cultura, é filtro de achismos. Cada um tem um filtro, você precisa destruir eles.
Eu precisei de uma ação libertadora do Espírito Santo para que esses filtros fossem destruídos. Aí ele está dando a aula de intercessão. Esses filtros que nós temos, às vezes, pode ser o seguinte: como é que esse filtro de engano é construído na nossa cabeça? Quando as coisas que não são da vontade de Deus são ensinadas para nós como se fossem verdades. As mentiras o mundo fala que são verdades. Não tem problema fazer sexo antes do casamento. Não tem problema flertar. Não tem problema ter intimidade antes do casamento. Não tem problema tocar no seio da namorada. Não tem problema ter uma relação heteroafetiva. Não tem problema. E a Bíblia diz que tem. Não tem problema namorar com quem não é filho de Deus. E a Bíblia diz que tem. Os filtros que são construídos em nós, muitas vezes são de malignidades do mundo, que para o mundo é aceitável, para o mundo é normal, mas para um filho de Deus, não. De repente, a mente dos filhos de Deus vai sendo contaminada, e filtros na mente de um filho de Deus vai se construindo, vai sendo formado, e a gente vai se tornando tolerante àquilo que é profano, tolerante àquilo que é pecaminoso, tolerante àquilo que ofende a santidade de Deus, tolerante àquilo que não é da vontade de Deus, e nosso tanque vai se enchendo, o nosso tanque vai se enchendo de tudo que é profano, vai se enchendo de tudo que não presta, e de repente não tem mais espaço para sermos cheios da água viva. Eu tinha filtros que eu precisava destruir. Pois bem, no meio dessa aula com o pastor Reinaldo, vocês me dão mais 5 minutos? Eu vou tentar resumir em 5 minutos. Eu estava na aula com o pastor Reinaldo, acabou a aula, eu estava detonado. Eu estava esmagado pela carga de revelação que ele estava compartilhando na aula de intercessão. E ele estava falando de oração e tudo mais, porque ele estava falando com um time que também era de intercessores. O poder da intercessão e tudo mais. Muito bem. Acabou a aula, eu não conseguia levantar da cadeira. Aí o Espírito Santo falou comigo: vai lá na frente e ajoelha. O povo estava levantando a cadeira, se movimentando já para ir embora, não sei o quê. Muita gente já estava do lado do professor e tal. O pessoal nos conhecia, sabia que eu era pastor de uma igreja histórica e tradicional, né, que tinha teologia, e eles nos respeitavam muito. Mas e daí? Tantofas. Aí, o Espírito Santo falou: vai lá na frente e ajoelha. Eu falei: não vou não. Não vou pagar esse mico não. Mais um mico, né? Eu já estou todo micado aqui, porque não consegui expulsar um demônio. Aí eu vou num ambiente, os demônios saem correndo, que é uma beleza, né? E eu tive que lutar lá e não consegui fazer nada. Aí eu falei: não vou não. Segunda vez o Espírito Santo falou assim: vai lá na frente, ajoelha. O Espírito: eu não vou. O Senhor me perdoe. E terceira vez ele disse: vai e ajoelha. Aí, depois da terceira vez, eu disse não de novo. Falei: eu não vou. Como a gente é cabeção, né? Fala a verdade. Pelo amor de Deus. Aí, eu não conseguia levantar a cadeira, o povo já estava indo embora e tal. Peguei minhas coisas, falei: eu vou embora. Mas assim, parecia que um vulcão estava dentro de mim, eu achei que eu ia ter um taquicardia, alguma coisa estava acontecendo. Eu peguei minhas coisas, estava com outro amigo pastor, peguei e fui pelo corredor. Pelo corredor, saindo assim no corredor, veio uma irmãzinha, a irmã Anita, uma mulher de oração. Ela me viu assim de longe, e eu levantando, aí ela veio na minha direção andando. Aí ela me cumprimenta, uma senhora, muito de Deus, muito de oração. Ela me abraça assim e fala assim:
Ô, pastor Paulo, como vai? Falei, tudo bem, irmã Anita. Eu estava destruído, eu estava querendo, eu achava que eu ia morrer a qualquer segundo, de tanta pressão que estava no meu peito. Aí, tudo bem, está tudo ótimo, né? Aí ela olhou para mim assim, como que ela visse a minha alma, ela sabia que eu estava mentindo, ela olhou a minha alma e falou assim, você tem certeza? Falei, claro, absoluta. Ela falou, você já foi batizado com o Espírito Santo? Falei, mas é evidente, porque no conceito histórico e tradicional, a gente recebe, e isso é uma verdade, a gente recebe o Espírito Santo na hora da conversão. Portanto, a experiência do batismo é uma experiência que você tem, né, depois, com uma carga de poder, algo que é parecido com o que aconteceu com os discípulos em Atos 2, porque em João, Jesus sopra o Espírito nos discípulos, enquanto ele estava ainda no tempo pós-ressurreição. Portanto, os discípulos tinham o Espírito Santo, mas eles não tinham sido ainda batizados com o Espírito e com fogo, que é uma carga de poder que vem da parte do Espírito, que nos capacita a, então, entrar de sola na vida cristã e de obedecer a Jesus, e de cumprir o seu chamado, né? Exemplo disso foi que imediatamente Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. É por causa dessa carga de poder da parte do Espírito Santo, por causa do batismo do Espírito com fogo que veio sobre Pedro e os demais discípulos, é que houve essa explosão de conversão ali. Mas eles já tinham o Espírito Santo. Mas, no conceito histórico e tradicional, o batismo do Espírito Santo também acontece no momento da conversão. Tudo bem. Então, eu respondi para ela do contexto histórico e tradicional, e ela me pergunta do contexto pentecostal. Então, ela me pergunta no sentido pentecostal, e eu respondo no sentido histórico tradicional. E ela sabia que eu estava respondendo dentro do meu contexto. E ela estava perguntando. E ela sabia que eu sabia que ela estava perguntando dentro do contexto dela. Aí ela falou assim, tudo bem, Deus te abençoe. Aí eu estou saindo. Aí mais um momento, eu saí pela escada, antes de descer a escada para o estacionamento, ela falou assim, pastor Paulo, ela voltou, falou, pastor Paulo, eu posso orar por você, pelo senhor? Falei, claro, irmã Anita, claro que pode orar por mim. Aí ela me abraça de novo e bem baixinho no meu ouvido, ela ora em línguas. Aí eu me senti ofendido. Falei, quem essa mulher pensa que é? Para orar em línguas na minha orelha. Que folgada! Quem ela pensa que é? Tudo bem. Eu falei, Deus me livra de toda maldade, de toda malignidade. Enquanto ela orava em línguas, eu ficava meio que repreendendo ela, na minha mente. Aí, ela orou em línguas. Aí ela parou de orar em línguas, olhou para mim e falou assim, tudo bem? Ótimo. Como a gente é tonto, cara. Meu Deus do céu. Tudo bem, então, Deus te abençoe. A descer as escadas. Parece que o negócio dentro de mim começou a piorar. Falei, é hoje que eu morro. Eu vou ter um infarto. Não sei o que está acontecendo comigo. Aí desci as escadas. E o pastor amigo meu estava chegando, eu desci, já entrei no carro, já sentei, eu já comecei a ficar esquisito, o negócio estava piorando, aumentando, aí o meu amigo pastor dá a volta, ele vai, senta, era o carro dele, ele senta para pilotar, viu que eu não estava bem, ele parou, ele não saiu, ele falou assim, está tudo bem? Falei, tá, tudo bem, vamos embora, eu estava a ponto de falar, vamos para o hospital, né? Desse jeito. Falei, vamos embora. Tá. Aí ele ligou o carro, ia sair, eu falei assim, pera, não vai embora. Eu não sei o que está acontecendo. Aí eu explodi. Eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei que eu preciso ajoelhar. O Espírito não para de falar comigo que eu tenho que ajoelhar. Então eu vou fazer isso, porque eu não sei o que isso significa, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei de nada. Eu só sei que eu tenho que ajoelhar. Eu saí do carro e me joguei no estacionamento. Tentando não pagar mico, porque não tinha mais ninguém.
Pelo menos eu ia fazer aquilo sozinho, o mico era só comigo mesmo. Me joguei no chão, blá, e fiquei ajoelhado, pronto, e ainda falei assim, fiquei falando assim, pronto, eu ajoelhei, o senhor falou, eu ajoelhei, pronto, eu estou de joelho, e agora? Nada. Aí fiquei um tempo, aí o pastor, vendo, porque ele já tinha tido uma experiência, né, sabia o que estava acontecendo, ele saiu lentamente, parou na minha frente, ficou esperando, aí ele falou assim, abaixou assim, Paulo, você me permite orar? Davi era o nome dele. Davi, faz o que você quiser, ora, me chuta, me bate, faz o que você quiser. O que você quiser, você faz. Aí ele falou, tá bom. Aí ele pôs a mão na minha cabeça. Curiosamente, foi o mesmo pastor que orou na minha ordenação pastoral, no dia 20 de março de 94. Ele impôs as mãos na minha cabeça e orou, Espírito, vem sobre o Paulo, no nome de Jesus. Aí ele parou, e eu de joelho estava, de joelho fiquei, não tirei o joelho, né? Aí, não aconteceu nada. Aí eu levantei, e ele falou, e aí? Deus falou para ajoelhar, eu ajoelhei. Agora, vamos embora. Entrei no carro. Ele saiu do estacionamento, de repente, está saindo do estacionamento, já estava embicando na rua, eu sentado, passageiro, eu senti como um vulcão, dos meus pés, subindo até a cabeça. De repente eu percebi, veio subindo, um vulcão, a figura de um vulcão, subindo, passa por todas as partes do meu organismo, por dentro, parece que foi feito um raio-x, eu estava vendo tudo, e de repente explode com um choro compulsivo, que eu não estava produzindo, eu estava chorando compulsivamente, e eu não sabia o que estava acontecendo, eu não estava chorando por motivo nenhum, a minha mente não estava chorando, quando eu explodi num choro absurdo, e balançando o corpo assim, chorando, gritando, babando e saindo meleca de todos os buracos da cara que existe, e saía meleca e os lenços que eu tinha já não resolveu nada, e estava caindo, eu quase bati a cabeça no painel, e eu não sabia, eu ficava pensando, Deus, o que está acontecendo? Eu estou endemoniado, me liberta, me faz alguma coisa, porque eu não sei o que está acontecendo, e eu não consigo fazer parar esse negócio. E eu fiquei assim por volta de uns 25 minutos, e o pastor parado, aguardando tudo parar. Ele estacionou o carro do lado da rua, né? Mico, de qualquer jeito, não teve como. Aí, na rua, e chorando desse jeito. Aí, 25 minutos depois, eu paro instantaneamente. Pá! E o pastor orando do meu lado, esperando a coisa passar. Eu paro de chorar instantaneamente. Aí o Espírito Santo fala no meu Espírito, na minha consciência, fala assim, faz um scan. Eu tinha acabado de comprar um equipamento de scanner, né, para o meu computador, no meu escritório. Então, o Espírito Santo usou essa palavra, faz um scan em você mesmo, desde baixo até em cima. Ok. Aí eu comecei a me imaginar, e parece que no meu espírito, eu percebi tudo como eu estava, no meu espírito, no meu organismo, por dentro, desde o pé, do dedão, até a minha cabeça. E quando passou por aqui, por isso que dizem que o Espírito Santo, o Espírito fica nessa região, quando passou por aqui, eu senti que o Espírito, algo tinha liberado do Espírito. E quando eu continuei o scan, subindo, eu percebi que havia um duto de comunicação entre o Espírito e a minha mente que estava limpo. Continua. Aí eu continuei e fui até a minha cabeça. Quando eu cheguei na minha cabeça e na minha consciência, no meu banco de dados, eu percebi que os meus filtros estavam limpos. O Espírito Santo tinha limpado. Não tudo plenamente, perfeitamente. Ele continuou fazendo isso o resto da minha vida e continua fazendo. Mas ele tinha limpado o suficiente para que a minha mente passasse a aceitar comandos do Espírito Santo, mesmo que a minha mente natural não entendesse, e mesmo que os filtros da teologia na minha mente não entendessem, eu passasse a entender as coisas do Espírito. Aí eu percebi isso.
Aí o Espírito Santo falou assim: você percebeu? Eu falei: eu percebi. O que aconteceu? Aí ele me deu uma consciência que, à medida que eu chorava, é como se eu tivesse caindo pedras. Cada lágrima que eu chorava eram pedras que estavam saindo, e eu estava sendo esvaziado de estruturas de espírito de Beuzebu que tem dentro dos ambientes teológicos, e quem estudou em ambiente teológico sabe que isso é verdade. Espírito da falsa espiritualidade, de religiosidade, e estava sendo esvaziado, e eu estava carregado dessas coisas, a minha mente estava carregada dessas coisas, e eu fui sendo esvaziado dessas coisas. Isso não é decisão natural, isso é obra do Espírito Santo, e é obra de libertação. Libertação. Aí quando acabou, o Espírito Santo falou: agora quem manda sou eu. Ai, meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Fica de pé comigo. É claro que tem mais detalhes nesse testemunho que eu não consegui pegar. Vai passar. Sabe, eu ouvi o Espírito Santo falar quando a gente estava preparando essa mensagem. Eu quero soprar na vida dos meus filhos. Eu quero soprar um sopro especial, diferente. Eu quero soprar na vida dos meus filhos um sopro de poder, um sopro de libertação. Eu quero levar os meus filhos para outro nível. Eu quero levar os meus filhos a voar. Eu quero fazer os meus filhos a voar. Eu quero que as famílias dos meus filhos voem na minha presença. Eu ouvi isso. Deus quer fazer, parece a pergunta daquela mulher, Jesus falando com a mulher: se você soubesse quem fala com você, você pediria e Ele te daria. Sabe o que eu ouço? Eu ouço: me pede, que eu vou dar. Eu vou soprar um vento de poder na tua vida, mas, primeiro, vai lá e busca o teu marido, busca teu celular, busca os teus bancos de dados. Busca o que na tua vida não é santo. Porque o Espírito que deve nos encher é santo. Ele não tem comunhão com o que não é santo. Os valores, os pensamentos, o que você acha nada a ver, o que o mundo diz nada a ver, o que os jovens dizem nada a ver, o que as famílias do mundo dizem nada a ver, e não tem a ver com a palavra de Deus. Ah, não dá nada não, dá sim. Dá sim, dá ruim. A gente tem que escolher. Se a gente vai beber do amor de Jesus, a gente vai ficar indo atrás de marido, de homem, de soluções naturais, de anestesia, de analgésico para a vida e para a alma. Ou a gente vai beber a água viva de Jesus, que vai fazer do nosso interior fluir rios de água viva que fluem para a eternidade. Alguém está matando a sede com água podre, com água barrenta de pecado. E Jesus está falando assim: eu posso fazer fluir rios de água viva do teu interior. E ter gente matando a sede com água barrenta. Abaixa a tua cabeça. Entrega para o Senhor em confissão aquilo que é água barrenta na tua vida. Você sabe o que é. Você sabe o que é.